Como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma vez comparecemos aqui, né, para interagir com os nossos amados. Como é que foi ou como está sendo a noite de vocês? Está tudo na paz, tudo na bênção, tudo na vitória? E acabo de chegar de uma reunião, culto ao Eterno, e estava aqui meditando na minha mente, né, em meu coração, porque surge aí um sentimento de alegria ao Senhor, então logo vem os salmos, vem alguma palavra que me chama a atenção e me traz algumas reflexões. E é um salmo bastante conhecido, né? Vou só compartilhar aqui para nós dar a continuidade. É um salmo muito conhecido, que é o Salmo 23, né? Salmo 23. Então, o Salmo 23, como você conhece, o Senhor, Adonai, é meu pastor, e nas traduções sempre está assim, né? E nada me faltará. Preste atenção como as traduções te levam à interpretação. As traduções te levam à interpretação, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, nada se refere a coisas, né? Não me falta nada, né? Não me falta as coisas, tipo geladeiras cheias, terei sempre o que eu quiser, porque se eu tenho o Senhor que é meu pastor, tudo será me concedido. Bom, a gente não pregamos misérias, né? Nós sabemos que o Eterno, ele pode prosperar, e muitos homens da Bíblia, das Sagradas Escrituras, receberam da parte do Eterno muitas bênçãos, embora não é uma condição, uma promessa que é para todos, né? Tipo, quando eu falo assim, eu digo que é só você lá acessar uma fórmula mágica que isso vai acontecer, né? Por quê? Porque o Eterno, veja, ele dando as suas leis para Moshe, para Moisés, ele mesmo disse que não faltará pobre, pessoas de menos condições financeiras sobre a terra, pobres sobre a terra, né? E por vários motivos, né? Por vários motivos. Eu estou aqui só tentando compartilhar, gente. Primeiro salvar o link aqui. Não, peraí. Deixa eu voltar onde eu estava para eu conseguir. Beleza. E o Eterno mesmo disse que nem só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Devarim 8. E o Eterno nos prova para que nós entendemos, né? Ou seja, aqui às vezes estamos passando provações, passando dificuldades. E aonde está Deus, né? O livro de Devarim diz que esse é o momento de você entender que o homem ele não vive só de pão, né? O homem tem que entender que a vida é muito mais do que pão. Yeshua um dia esteve repreendendo as intenções de alguns seguidores dele, dizendo: vocês estão aqui só por causa de pão e não por causa da palavra, não por causa das coisas espirituais, né? Então, buscar Yeshua, envolver o culto, envolver a sua relação com Yeshua, com Deus, pensando só em prosperidade, pode ser em prosperidade no lado. Quando eu digo prosperidade, digo no sentido visando o financeiro, você está fadado a ter uma grande decepção,
né, uma grande decepção. E muitos assim ah, são abatidos na sua fé. Mas aqui eu estou com um texto no Salmo 23, do Salmo 23, é, em inglês, The Lord is mighty sharper, why shall not white, né? Not white, ou seja, o Senhor é meu pastor. E essa tradução aqui do inglês, eu achei interessante essa tradução aqui, que ele foi uma tradução que ficou mais perto do sentido do hebraico, né? Ele colocou aqui, não quero, traz um sentido assim de não me faltará, não me falta, algo assim, traz o sentido nessa leitura dentro do inglês. Mas no hebraico, nós lemos assim. Aí eu vou fazendo a leitura e vou aqui fazendo você entender como está dentro da estrutura do hebraico, tá? Para que você entenda. Vou colocar aqui o texto para mim aqui e vou ler para você, né? Primeiro começa aí com o Mismor, ou seja, livro de Salmo. Interessante que nós temos o inglês, né? Psalmo, né? Psalmo, ele tem a mesma fonética do grego, né? Na Septuaginta, Psalmo, na Septuaginta está o Psalmo, né? Ou seja, a fonética do inglês está a mesma. Mas temos aqui Mismor, né, que pode ser traduzido aí como poesia, como salmo, né, cântico, né? Lê Davi, né? O Lê Davi aqui, temos a preposição lê, né, que está aqui ligado com o substantivo Davi. Você pode traduzir como a Davi, né? O lê às vezes é para, mas semanticamente o lê no substantivo e também pode ser para Davi, mas o sentido aqui é mais o salmo de Davi, ou a Davi. Então nós podemos ter aqui, temos essa opção, viu? Mismor para Davi, né? Para Davi. É o sentido, né? Ou a Davi ou para Davi. Então, para Davi, temos aqui o tetragrama, né? Adonai, tá? Então, o salmo, né? O cântico para Davi, a Adonai, tá? De Adonai. Nós temos aqui, então, essa introdução para que você entenda esse sentido aqui, salmo de Davi ou a Davi, em termos, você vai traduzir o Senhor, que é um sentido mais literal. Então, por isso que dentro de um contexto você pode trazer uma leitura, o Salmo de Davi. O Salmo de Davi, né, a preposição lambda aqui, dentro do contexto. Dentro do contexto morfológico, seria para o a Davi, né, que é o sentido mais hiperliteral, mas para fazer mais sentido para nossa tradução, aí vai colocar o Salmo de Davi ou a Davi. É isso aí. Então eu vou colocar aqui Adonai, temos o tetragrama, né? Adonai, temos o tetragrama que nós chamamos de Adonai, tá? Não precisa aqui tentar adivinhar o nome do Eterno ou citar o tetragrama, mas temos aqui, então nós chamamos de Adonai. Adonai, Roi, né? Roi, meu pastor, está no construto, né? Essa palavra Roi está no construto, né? No qual eu participo do construto, Roi, que vem de Ra. Quer dizer, meu pastor,
lo eharsar, ou ersar, desculpe, ersar. O Senhor é meu pastor, não, advérbio de negação, não arsa, ou ersa, né? Não me faltará. Faltará está no caso imperfeito, né? E assim por diante. Na segunda pessoa do singular. Então, ou seja, faltará, né? Faltará, que é o sentido desse texto dentro do hebraico. Então, assim, o sentido dentro do hebraico aqui, ele não traz esse sentido no grego, no hebraico, de nada me faltará. Porque se eu faço a leitura conforme está no hebraico, o Senhor é meu pastor, não me faltará. Não me faltará, ele pode trazer, por exemplo, alguém pode questionar, uai, qual é a diferença de não me faltará ou nada me faltará? É interpretativo. O nada me faltará já está interpretando, a tradução já está interpretando para você que não lhe faltará coisa, já é uma tradução interpretativa, né? Não me faltará seria uma tradução mais hiperliteral da respeitando mesmo ali o contexto, a estrutura morfológica do hebraico. Então, a interpretação pode ser diferente de nada me faltará. Pode ser diferente. Então, se você prestar muita atenção na aplicação semântica de nada me faltará, ou nada me faltará, de não me faltará, o Senhor é meu pastor, não me faltará, ele não está exatamente falando de coisas. Lembrando que a Bíblia, tá? Falando dos atributos do divino, a gente não resume os atributos do divino só através de um versículo. Por quê? Porque Deus ele pode providenciar coisas para nós. Entende? Só que quando a gente fazemos uma análise exegética, nós analisamos aquele texto, né? O que o autor queria falar naquele texto. Entende? Então eu não posso pegar todo um conceito de um outro texto, ou um conceito mais abrangente, e colocar ali. Não, primeiro a exegese, primeiro trabalha dentro daquele texto. Tá? Então nós não podemos cometer anacronismo. E quando eu digo não me faltará, o Senhor é meu pastor, não me faltará, ele traz um sentido interpretativo diferente, né? É como se ele é meu amigo, né? Ele é meu guia, ele é meu ajudador, e é como se dissesse assim, ele nunca vai faltar comigo. Eu nunca vou deixar de contar com ele. Entendeu? É mais ou menos aí nesse sentido semântico, trazendo esse sentido semântico ao texto. Então, assim, não é tanto as questões de ter as coisas, porque, veja, psicologicamente ou filosoficamente, né? Filosoficamente ou psicologicamente, muitas pessoas que têm muitas coisas, eles se sentem como se não tivesse nada. São pessoas vazias. Eu não preciso muito falar, eu não preciso ir muito longe para dizer, para te provar que isso é um fato. É só você olhar para o cenário que nós vivemos, né? As pessoas de bem, que tem, às vezes tem um carro bom, tem dinheiro, tem uma família acolhedora, tem pessoas que são até milionários, e você já ouviu inúmeras histórias que essas pessoas tinham crise de existência, crise de existência, tá? Essas pessoas eram vazias, essas pessoas sentiam que sentia sozinho. Então, assim,
às vezes você vê algumas pessoas aí, por exemplo, alguns famosos, né, cheio, entre aspas, de glória humana, mas quando eles estão fazendo, estão dando alguma entrevista e eles são sinceros, muitos deles já disseram que o mundo deles é, é solitário. Por exemplo, aquele Anderson Nunes, eu acho que é Anderson Nunes, eu vi uma entrevista com ele, um rapazinho, né, ganha bem, depois entrou nesse negócio do boxe aí e tal, embora ele não quer seguir o boxe, mas eu vi uma entrevista com ele, embora ele é um homem de muito sucesso, ganhou muito dinheiro, diz ele que se pudesse, daria tudo para voltar a ter uma vida normal, porque diz ele que hoje ele não pode sair como, claro, como uma pessoa na sua perspectiva mundana, ele não pode sair e tomar tranquilamente uma cerveja no bar e bater papo. Então, assim, ele sempre tem que estar num apartamento, sozinho, cuidado, com muita responsabilidade. E ele diz que às vezes se sente solitário, por isso que até mesmo ele tem problema de depressão. Então, não é coisas que preenchem a pessoa. O sentido que o Salmo, né, a sabedoria da palavra já deixa claro isso, né? Que o que não falta essa presença, é eu contar com o Eterno, que é muito mais do que ter coisas. É a pessoa, independente da fase que ele está passando, ele sente que tem um companheiro, ele sente que tem um ser que está junto com ele. Ele sente, né? Isso é fato. Isso é um fato, né? Até analisado psicologicamente, que quem crê em Deus, ele tem mais perspectiva, mais esperança, até mesmo a pessoa que crê em Deus, até a recuperação dele é melhor. Isso até os médicos contestam isso, a pessoa tem fé. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor, não me faltará. A pessoa que tem uma fé, uma emuná viva, ele tem essa presença viva do Eterno dentro dele. Então, o Salmo 23 é muito mais do que ter coisas. Como eu disse, a gente não interpreta os atributos divinos, não define os atributos divinos, todos os atributos divinos, só através de um versículo. Porque nós temos, sim, versículos que Deus pode providenciar coisas aos homens. Só que aquele que conhece o Eterno, ele quer mais o Eterno do que coisa. Ele sabe separar que coisas são coisas e a intimidade, essa relação de amizade com o Eterno é diferente do que ter coisas. É muito diferente. O Israel foi repreendido pelo profeta Amós, porque o povo de Israel ele caiu ali no laço, no tempo do profeta Amós. Eles achavam que Deus que aprovava os atos, porque Amós ele denunciou a injustiça social dos reis, a injustiça social do povo, do sacerdote, dos juízes estavam corrompidos, e Deus levantou esse profeta rústico, né, para profetizar contra a injustiça. E uma dessas coisas era que enganava o povo de Israel, era a prosperidade. Eles estavam prosperando. E essa prosperidade, eles interpretavam a prosperidade com uma aprovação dos seus atos, por incrível que pareça. Está lá em Amós. É só você ler o livro de Amós, é um livro pequeno, você vai ver essa denúncia que é justamente que Israel estava prosperando, tendo coisa. É como se fosse a teologia da prosperidade, né? A teologia. Shalom, shalom, meu querido, shalom, senhor. Olha aqui, ó, tem eu não sei se é senhor aí, essa abreviação, né? Amós Martins, né? Não sei qual é essa abreviação aí, não. Mas está aqui Amós. Falei de Amós, o Amós está aqui, ó. Então, justamente parece que havia essa doutrina da prosperidade, esse conceito que
O Eterno está comigo porque eu tenho coisas, porque as coisas vêm a mim, porque eu conquisto as coisas. Então eu interpreto a aprovação divina com as coisas materiais. Isso é um perigo, isso é um laço. Eu pensar que porque eu estou prosperando, eu estou recebendo muitas a aprovação do divino. E às vezes o que ele está enquadrado é dentro daquelas palavras que Yeshua disse, olha, que Yeshua disse que o sol nasce para todos, né? Tem um sentido tanto para os bons e para os maus. Ou seja, o homem que está debaixo do sol, né, que está aqui nessa vida, é, ele, por ele pode se beneficiar da benignidade, da misericórdia, da graça, é, da providência divina do Eterno, né? Que manda o sol, que manda a chuva, que dá o direito da vida para essa pessoa, que dá-lhe força para trabalhar, né? E assim por diante. E embora, no contexto de Amós, a riqueza deles não era a riqueza lícita. Eles vendiam escravo por um par de chinelo, para você ter ideia, né, o valor humano. Mas o profeta denunciou era uma dessas perspectivas, eu achar que Deus está me aprovando, que eu sou queridinho de Deus, porque eu tenho as coisas. Então isso é um grande perigo, né? Pode ser um grande laço por causa da soberba da pessoa que acha que Deus está com ele ou que ele é melhor, ou que ele é melhor por causa, ah, por causa da prosperidade. Então é um engano. Então, por isso que o livro, o salmo ali, é a sabedoria divina, dizendo que o que a essência de Deus na vida do homem é a sua própria presença, né? É a sua própria presença. Mas Deus, ele pode ser o Deus da providência? Pode. O tetagrama mesmo, o tetagrama é uma revelação disso. Deus disse para Moshe, para Moisés, né? Erie, Asher, Erier. Erier, Asher, Erier. Porque Moshe perguntou pelo nome do Eterno, né? O Eterno respondeu, Erier, Asher, Erier. Sou o que sou. O que o Eterno estava querendo dizer para Moisés, isso mesmo, Erier. Ou seja, ali, esse Erier ali é uma abreviação, né? É um verbo que está dentro do tetagrama, né? Ou seja, do nome divino. Erier. Ou seja, eu serei o que serei, né? Ou, teologicamente, interpretativamente, poderia interpretar assim, né? Eu sou o que você precisar que sou. Entendeu? Ou seja, eu não estou confinado diante um nome, né? Eu sou o que você precisar o que eu sou. Entende? Então houve a revelação ali do tetagrama, aí Deus diz lá, Asher Erie. Eu sou o que sou. Responde isso aí. Eu sou o que sou. Entendeu? Então, eu sou o que sou. Né? E é como se o Eterno estivesse dizendo, eu sou o Deus da providência. Eu sou o Deus da providência. O que você precisar. Se você precisar lá de um milagre, eu sou isso. Eu serei o milagre. Se você precisar de libertação, eu serei o que serei. Literalmente, eu serei o que serei. Tá? Eu poderia entrar em questões mais teológicas, mais profundo,
mas existe aí a relação dessa providência e da manutenção do divino às suas criaturas. Entende? Asher Erie. Então nós temos essa ideia que o Eterno é a providência. E não foi isso que aconteceu? Moshe precisou do mar de junco se abrir, que é traduzido para o Mar Vermelho. O mar se abriu. Deus mandou carne para o povo, né? Deus fez chover maná do céu. Deus operou sinais e maravilhas no deserto. Então Deus foi, eu serei o que serei, ou seja, o que você precisar que eu sou, eu serei. Baruch Hashem. Então, observe, né? Assim está ligado também com coisas, ou seja, que o Eterno pode providenciar coisas para nós. E isso é um fato diante de todas as Escrituras. Mas o livro Salmo 23 é a presença, a essência, né, de Deus na minha vida, que é o mais importante. Que o Eterno abençoe a vocês todos. Em nome de Yeshua Mashiach, fui.